Você já parou para pensar no que faz um homem que passou a vida inteira fugindo de lembrança dolorosa, largar tudo e arriscar o pescoço por uma estranha? Essa é daquelas histórias que parecem mentira do interior. Mas eu vi com meus próprios olhos, lá no sertão da Bahia, onde o sol queima mais que brasa e onde silêncio às vezes esconde as piores crueldades. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá que horas forem aí na sua casa, você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é Zé Venâncio, tenho 62 anos e sou tropeiro aposentado, desses que cruzaram o sertão de ponta a ponta carregando mercadoria e história. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o país acompanhando essas histórias do Brasil profundo. E se você curte história do interior, do sertão, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para vocês. O nome dele era Teodoro Mendes da Silva. Todo mundo na região de Jacobina chamava ele só de Teó. 54 anos nas costas, rosto curtido pelo sol da caatinga, mãos calejadas de tanto trabalho na terra seca. Ele tinha um sítio pequeno, umas cabras magras, um pé de juazeiro velho que dava sombra na frente da casa de taipa. Vivia sozinho fazia uns 15 anos, desde que perdeu a mulher e a filha numa dessas tragédias que o sertão guarda no peito. Foi numa enchente repentina do rio Itapicuru. A água desceu de uma hora para outra, furiosa, carregando tudo que encontrava pela frente. Teó tinha saído de manhã cedo para levar as cabras para o pasto mais longe, e quando voltou, a casa onde a família dormia tinha virado um monte de barro e madeira quebrada. Encontrou os corpos 3 dias depois, rio abaixo, já inchados pelo sol e pela água. Desde aquele dia, alguma coisa dentro dele se fechou feito porteira de curral. Ele passou a viver calado, fazendo só o necessário para sobreviver, sem querer amizade, sem querer conversa, sem querer nada que fizesse ele lembrar que um dia teve gente para amar. O sol nascia e se punha, as cabras pastavam, a terra rachava de sede, e Teó seguia sua rotina como quem cumpre penitência. No sertão, a gente aprende que dor funda não se cura, apenas se carrega. E Teó carregava a dele em silêncio, pesada feito saco de sal nas costas. Mas o sertão tem jeito de colocar a gente de frente com aquilo que a gente mais tenta evitar. E foi numa manhã de setembro, quando o calor já rachava a terra antes do sol subir direito, que Teó ouviu um gemido vindo da estrada de terra que passava perto do sítio. No começo, pensou que fosse bicho ferido. Pegou o facão que sempre carregava na cintura, mais por costume que por medo, e foi ver. O que ele encontrou fez o coração dele apertar de um jeito que não sentia há anos. Era uma moça. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. Estava caída na beira da estrada. O vestido de chita rasgado em vários lugares. O rosto coberto de poeira misturada com lágrima seca. Os pés descalços sangrando de tanto andar em pedra e espinho. O cabelo preto grudado no rosto suado, os braços cheios de arranhão e marca roxa. Ela se arrastava devagar, tentando chegar não sei aonde, deixando rastro de sangue na terra vermelha. Quando viu Teó parado ali, os olhos dela se arregalaram de medo. Tentou se levantar, mas as pernas não aguentaram. Caiu de joelhos de novo, e foi aí que ela falou, a voz saindo fraquinha, quebrada. Moço, pelo amor de Deus, não me machuca não. Eu só queria um pingo d'água. Teó ficou parado, o facão ainda na mão, olhando aquela cena que parecia fantasma do passado. A imagem da filha dele, no último dia que viu ela viva, passou pela cabeça feito relâmpago. A moça na estrada tinha mais ou menos a idade que a filha dele teria hoje, se tivesse sobrevivido. Ele engoliu seco, guardou o facão devagar e se aproximou com cuidado, como quem se aproxima de passarinho ferido. Calma, menina, calma. Eu não vou te fazer mal, não. A voz dele saiu rouca, oxidada de tanto tempo sem usar para consolar alguém.
Ele se agachou perto dela, viu de perto as marcas no corpo, os roxos nos braços, o olho esquerdo meio fechado de tão inchado. Não precisava ser adivinho para saber que alguém tinha feito aquilo com ela. E no sertão, a gente sabe que quando o homem põe a mão em mulher daquele jeito, é porque perdeu toda a vergonha na cara. Quem foi que fez isso com você? Ele perguntou. Mas a moça só balançou a cabeça, os olhos enchendo de lágrima de novo. Não posso falar não, moço. Se eu falar, ele me mata. Ele disse que me mata. Theó sentiu a raiva subir quente pela espinha, mas empurrou ela para baixo. Raiva não ia resolver nada agora. Ele tirou o cantil da cintura, deu água para ela beber devagar. Ela tomou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, a água escorrendo pelo canto da boca, molhando o vestido já sujo. Depois que bebeu, ela tentou se levantar de novo e foi aí que aconteceu. O vestido rasgado se abriu mais um pouco e ela gemeu baixinho, tentando segurar o pano. Moço, rasgou de novo. Theó olhou e empalideceu. Não eram só os arranhões e os roxos. Na barriga dela, uma curva pequena, mas inconfundível. Ela estava grávida, e pelos ferimentos, alguém tinha batido nela sabendo disso, alguém tinha chutado, socado, machucado uma mulher que carregava vida na barriga. O estômago de Theó revirou. Ele fechou os olhos um segundo, respirou fundo, e quando abriu de novo, a decisão já estava tomada. Vamos para minha casa. Vou cuidar de você. Ele ajudou ela a se levantar, colocou o braço dela em volta do ombro dele e começou a andar devagar para o sítio. A moça tremia toda, o corpo pesado de cansaço e dor, mas ela se segurou nele como quem se segura em tábua no meio do mar. Quando chegaram na casa de Taipa, Theó ajudou ela a deitar na rede que ficava na sombra do alpendre. Foi buscar água limpa, pano velho, mas limpo, e começou a lavar os ferimentos com cuidado. Cada vez que o pano tocava um machucado, ela mordia o lábio para não gritar, mas as lágrimas escorriam sozinhas. Ele não falava nada, só limpava, com aquela paciência de quem já cuidou de bicho doente e sabe que pressa só piora. Depois que terminou, fez um chá de erva cidreira que tinha plantada no quintal, adoçou com rapadura raspada e deu para ela beber. A moça tomou tudo, e pela primeira vez desde que ele encontrou ela, o rosto dela relaxou um pouquinho. Como é seu nome, menina? Theó perguntou, a voz baixa. Ela hesitou, depois sussurrou. Joana. Joana Maria dos Santos. E de onde você veio? Joana? Ela fechou os olhos, a dor no rosto não sendo só física. De Várzea da Roça. Eu trabalhava na casa do fazendeiro Lindomar Barreto. Eu era doméstica lá. A voz dela tremeu. Ele começou a me cercar, sabe? Todo dia era uma cantada, um toque, uma ameaça disfarçada de brincadeira. Eu tentei sair, mas ele disse que se eu saísse, ia espalhar mentiras sobre mim na região inteira, que ninguém ia me dar trabalho. E eu precisava do dinheiro, moço. Minha mãe tá doente em Senhor do Bonfim. Precisa de remédio caro. As lágrimas escorreram mais rápido agora. Aí ele me pegou, me trancou no quartinho dos fundos e fez o que quis, mais de uma vez. E quando descobriu que eu estava grávida, ele ficou doido. Disse que eu ia envergonhar ele, que a mulher dele não podia saber. Ele me bateu, moço, me chutou na barriga, tentou fazer eu perder o bebê. Mas eu fugi. Pulei o muro de madrugada e corri. Andei a noite toda, até não aguentar mais. Theó apertou os punhos, as veias saltando nos braços queimados de sol. Fazendeiro rico, poderoso, daqueles que acha que pode comprar gente, usar e jogar fora quando não serve mais. A história mais velha do sertão se repetindo como praga. Você não vai voltar para lá enquanto você estiver aqui. Ele não encosta a mão em você de novo. Joana olhou para ele, os olhos vermelhos, mas cheios de uma esperança tímida. O senhor não tem medo dele, não? Ele tem jagunço, tem dinheiro, tem a polícia no bolso. Theó olhou de volta, e naquele olhar tinha alguma coisa que não aparecia fazia 15 anos. Determinação, propósito. Medo eu tenho, menina, mas tem coisa que é mais forte que medo. Antes de eu continuar, me conta uma coisa.
Se você tivesse no lugar dele, teria feito diferente? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil Profundo, deixa aquele like. Ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. Os primeiros dias foram calmos. Teó continuou sua rotina, mas agora tinha alguém para cuidar. Joana começou a melhorar aos poucos. Os machucados foram sarando, o inchaço no olho foi sumindo e ela começou a comer direito. A barriga pequena ficou um pouco mais firme, sinal de que o bebê tinha resistido apesar de tudo. Ela ajudava no que podia, varria a casa, lavava roupa no tanque, fazia comida com o pouco que tinha. Teó não pedia nada, mas ela fazia porque precisava se sentir útil, precisava retribuir de algum jeito. À noite, eles sentavam no alpendre, ouvindo o canto dos grilos e o uivo distante dos cachorros. Joana contava da mãe doente, das irmãs mais novas que dependiam dela, dos sonhos que tinha antes de tudo desabar. Teó escutava em silêncio, assando fumo de rolo no cachimbo velho. Ele não falava muito do passado dele, mas às vezes, quando o silêncio ficava pesado demais, ele contava alguma história da época de tropeiro, das estradas que andou, dos lugares que conheceu. Joana ouvia com atenção e naqueles momentos os dois se sentiam um pouco menos sozinhos no mundo. Mas o sertão não deixa ninguém em paz por muito tempo. Uma tarde, quando o sol já começava a descer, pintando o céu de laranja e roxo, Teó ouviu o barulho de motor de caminhonete vindo pela estrada de terra. Ele se levantou devagar da rede, a mão indo instintivamente para o cabo do facão. Joana, que estava estendendo roupa no varal, congelou. O rosto dela ficou branco feito algodão. É ele! Ela sussurrou, a voz tremendo. Eu sei que é ele! A caminhonete parou na frente do sítio, levantando nuvem de poeira vermelha. Eram 3 homens. O motorista era um capanga, cara largo, camisa suada, chapéu de couro velho. No banco do passageiro, outro jagunço mais novo, mão descansando na cintura onde certamente tinha a arma. E no banco de trás, descendo devagar como se fosse dono do mundo, o fazendeiro Lindomar Barreto, uns 50 anos, barriga de cerveja e churrasco, camisa social com botão aberto mostrando corrente grossa de ouro, óculos escuros espelhados. Ele olhou para o sítio, para o Teó parado na frente da casa, e sorriu aquele sorriso de quem nunca perdeu nada na vida. Boa tarde, meu velho. Tá tudo bem por aqui? A voz dele era grossa. Falsa simpatia pingando de cada palavra. Teó não respondeu. Só ficou parado, o facão na cintura, os olhos fixos nos 3 homens. Lindomar tirou os óculos, limpou com a camisa e continuou. Tu procurando uma menina, Joana Maria dos Santos. Ela trabalhava lá em casa e... Bem, fugiu, tá meio confusa da cabeça. Sabe como é? A família tá preocupada. Vim buscar ela de volta. Mentira descarada. No sertão, todo mundo sabe quando o rico tá mentindo. A boca mexe. Teó cuspiu no chão, deliberado. Não tem ninguém aqui com esse nome. Lindomar deu um passinho pra frente, o sorriso sumindo. Olha aqui, velho, não tô pedindo opinião. Tô avisando. A menina é responsabilidade minha. Se ela tá aqui, é melhor você entregar ela agora e a gente vai embora em paz. E se eu disser que ela não tá? A voz de Teó saiu baixa, perigosa. O jagunço mais novo deu risadinha. Aí a gente vai ter que procurar. E quando a gente procura, às vezes as coisas quebram. Né, patrão? Lindomar acenou com a mão, fingindo ser razoável. Ninguém quer problema aqui. Você é homem trabalhador, eu respeito isso. Mas não se meta onde não é chamado. Essa menina me deve, e no sertão, dívida se paga. Ela não te deve nada. A voz de Joana cortou o ar. Ela tinha saído de dentro da casa, as mãos tremendo, mas o queixo erguido. Eu trabalhei para você. Você que me deve meu salário dos últimos 3 meses. E além disso, você me deve minha dignidade de volta, seu desgraçado. O rosto de Lindomar fechou feito porta de ferro. Olha a boca, menina. Você tá querendo comprar briga que não aguenta pagar. Eu não vou voltar. Pode esquecer.
Lindomar olhou para Teó, depois para Joana, depois de novo para Teó. Deu 2 passos para trás, voltando para o lado da caminhonete. Mas antes de entrar, ele falou, a voz gelada. Você não sabe com quem está se metendo, velho. Eu dou 2 dias para você pensar melhor. Depois disso eu volto. E quando eu voltar, não vai ser para conversar. Os 3 subiram na caminhonete e sumiram pela estrada, deixando só rastro de poeira e ameaça no ar. Quando o barulho do motor sumiu completamente, Joana desabou, as pernas falhando. Teó segurou ela antes de cair e ela agarrou o braço dele, tremendo toda. Ele vai voltar. Vai. Ele vai me matar. Ele vai matar você também. Teó olhou para a estrada, para a poeira ainda pendurada no ar, e sentiu alguma coisa velha acordar dentro do peito. Alguma coisa que dormia desde o dia que perdeu a família. Não era exatamente raiva. Era mais que isso. Era vontade de não deixar o mundo engolir mais uma pessoa boa. Deixa ele vir, Teó disse, a voz firme. Deixa ele vir. Agora para um pouquinho, respira fundo e toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são onde você tá e de que estado você tá me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história, porque o que aconteceu nos dias seguintes foi coisa que o sertão não esquece fácil. Teó não era homem de violência, mas também não era bobo. Tinha passado anos cruzando o sertão como tropeiro, tinha visto de tudo, tinha aprendido que no interior a lei do papel nem sempre chega. Às vezes, a única lei que funciona é a lei da coragem e da palavra. Ele sabia que Lindomar ia voltar. Homem rico, acostumado a mandar, não aceita ser contrariado. E quando volta, vem para fazer exemplo, para mostrar que continua sendo dono de tudo e de todos. Então Teó se preparou. Não era preparação de guerra, era preparação de homem que decidiu que não ia correr de novo. Ele limpou a espingarda velha que tinha guardada desde os tempos de caçar para comer. Verificou se ainda funcionava, se o gatilho respondia. Não era arma moderna, mas no sertão, espingarda velha, bem cuidada, vale mais que pistola bonita. Ele também passou na casa do vizinho mais próximo, o velho Damião, que morava a uns 3 quilômetros de distância. Damião era homem de confiança, daqueles que guarda segredo e não foge de treta quando o amigo precisa. Teó contou a situação. Damião ouviu tudo, bufando de raiva quando soube do que Lindomar tinha feito com Joana. Esse filho de uma égua acha que pode tudo porque tem dinheiro. Mas vou te falar uma coisa, Teó. Eu não vou deixar você sozinho nessa não. Se ele vier com jagunço, eu tô aqui. Teó agradeceu, mas disse que não queria sangue derramado se desse para evitar. Damião riu seco. No sertão, Teó, às vezes o sangue já está derramado antes da briga começar. É só a gente que ainda não viu. 2 dias se passaram. Joana ficava cada vez mais nervosa, pulando com qualquer barulho, olhando para a estrada toda hora. Teó tentava acalmar ela, mas ele mesmo estava tenso. Na noite do 2º dia, ele sentou com ela no alpendre e disse: Joana, se as coisas ficarem feias amanhã, você corre, pega a trilha que vai para os fundos, cruza o riacho e vai para a casa do Damião. Ele sabe que você pode aparecer. Não olha para trás, não espera por mim, só corre. Joana balançou a cabeça, lágrima escorrendo. Eu não quero que o senhor se machuque por minha causa. Teó olhou para ela e pela primeira vez em 15 anos, sorriu de verdade. Não era sorriso de alegria, era sorriso de quem encontrou algo que valia a pena proteger. Menina, faz 15 anos que eu tô esperando achar um motivo para ainda estar vivo. Acho que encontrei. No 3º dia, Lindomar voltou. Mas dessa vez não eram só 3 homens, eram 6. 2 caminhonetes pararam na frente do sítio, levantando tempestade de poeira. Lindomar desceu devagar, arrogante, e dessa vez ele tinha espingarda na mão. Os jagunços também vinham armados. Pistolas, facões, um deles até com rifle de caça. Era demonstração de força, era ameaça clara. Ou você entrega, ou a gente toma. Teó estava na frente da casa.
A espingarda velha, apoiada no ombro, o dedo longe do gatilho, mas pronto para se mexer. Do lado dele, Damião tinha chegado de madrugada e estava ali também, a espingarda dele mais nova, mais bem cuidada. 2 velhos contra 6 jagunços. As chances não eram boas, mas às vezes no sertão, coragem pesa mais que número. Lindomar parou a uns 10 metros de distância, cuspiu no chão. Última chance, velho. Entrega a menina e a gente esquece que você me desrespeitou. Teó não se mexeu. Já te falei. Ela não é sua. Nunca foi. E não vai ser. Então você escolheu o caminho difícil. Lindomar fez sinal para os jagunços. Eles começaram a se espalhar, cercando o sítio. Teó e Damião se posicionaram costas uma para outra, cobrindo os 2 lados. A tensão no ar estava tão grossa que até os pássaros pararam de cantar. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Do fundo da estrada veio outro barulho de motor. Uma caminhonete da polícia. E não era polícia local. Não, era a viatura da Polícia Civil de Senhor do Bonfim. Desceram 2 investigadores, um deles com prancheta na mão. Lindomar ficou branco. Os jagunços olharam uns para os outros, sem saber o que fazer. O investigador mais velho, um homem alto de bigode grisalho, caminhou direto para o Lindomar. Lindomar Barreto? O senhor está sendo investigado por denúncia de abuso, cárcere privado e tentativa de homicídio. A gente precisa que o senhor nos acompanhe para prestar esclarecimento. Que denúncia? Quem denunciou? Lindomar gaguejou. O investigador apontou para o sítio. A vítima, Joana Maria dos Santos. Ela foi até a delegacia ontem e deu queixa formal. E os ferimentos que ela mostrou, bem, vão precisar de muita explicação da sua parte. Lindomar tentou argumentar, mas não tinha como. Os ferimentos de Joana, documentados pela polícia, eram prova demais para ignorar. E mais que isso, a coragem dela de denunciar, mesmo sabendo o risco, tinha mudado o jogo. Os jagunços abaixaram as armas. Eles eram capangas, mas não eram loucos de atirar em polícia. Lindomar foi levado, gritando ameaças, prometendo que ia se livrar, que conhecia gente importante. Mas no fundo, ele sabia. No sertão, quando a verdade vem à tona, nem dinheiro compra silêncio de volta. Quando as viaturas sumiram pela estrada, Teó abaixou a espingarda e sentou no chão, as pernas tremendo de tensão acumulada. Damião deu risada nervosa, limpando o suor da testa. Joana saiu de dentro da casa, onde tinha ficado escondida, e correu para o Teó, abraçando ele e chorando, dessa vez de alívio. Essa parte da história sempre me arrepia até hoje. E olha que eu já contei ela várias vezes. Se você está sentindo o mesmo, deixa aquele like aí. E compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história também. Ajuda muito o canal, de verdade. Os meses que se seguiram foram de cura. Lindomar foi processado e condenado. A fazenda dele foi investigada e descobriram que Joana não era a primeira. Outras mulheres tinham sofrido nas mãos dele, mas tinham medo demais para denunciar. A coragem de Joana abriu caminho para a justiça chegar, finalmente. Ela continuou morando no sítio de Teó enquanto a barriga crescia. O bebê se mexia cada vez mais, chutando forte, e toda vez que isso acontecia, Joana chamava Teó para sentir. Ele colocava a mão grande e calejada na barriga dela, sentia a vida se movendo ali dentro, e alguma coisa antiga e ferida dentro dele começava a sarar. Quando o bebê nasceu, numa noite de lua cheia com a parteira da região ajudando, era um menino, forte, gritão, cheio de vida. Joana olhou para o Teó, que tinha ficado o tempo todo do lado de fora rezando baixinho, e quando ele entrou para ver o bebê, ela disse: "Quero dar o nome de Teodoro para ele, por causa do Senhor." Teó segurou o bebê nos braços, aquele pacotinho de vida embrulhado em pano limpo. E as lágrimas que ele segurou por 15 anos finalmente caíram. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alguém que tinha encontrado de volta a razão de acordar todo dia. Joana ficou no sítio. Com o tempo, ela virou mais que hóspede. Virou família. Teó nunca tentou ser pai dela nem nada assim.
Mas ele era o avô que o menino precisava, o protetor que ela nunca teve, o porto seguro que ambos encontraram no meio da tempestade. O sítio, que era lugar de solidão e silêncio, virou lugar de risada de criança, de conversa na hora do café, de vida acontecendo de novo. E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. Que não importa quão fundo você caiu, quão quebrado você tá, sempre tem uma chance de se levantar de novo. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes, a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, a gente aprende que a vida é dura. Mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. O sertão ensina que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o certo mesmo assim. É escolher proteger o mais fraco, mesmo quando o mais forte vem com ameaça e poder. É acreditar que vale a pena arriscar tudo por alguém que não tem mais nada. E é entender que família não é só sangue. Família é quem fica quando a tempestade chega, quem divide o último pedaço de pão, quem segura sua mão quando você acha que não aguenta mais um dia. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite e eu aprecio demais essa companhia. Mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. E eu também não sou mais tão novo assim. Depois de horas editando esses vídeos, eu também preciso do meu descanso, por isso cuido tanto da minha saúde. E da de vocês também. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história do Brasil Profundo, onde o sol queima forte, mas o coração da gente queima mais forte ainda.